a psicologia passou a distinguir as duas coisas e começaram a distinguir entre o que que era projeção e o que que era empatia. Ah, Uhum. melhorou, que bom, gente. Obrigada. E aí essa diferença, então, né? Projeção, para quem não conhece o termo, projeção é isso, de eu projetar o meu sentimento, eu colocar o meu sentimento em outra coisa. O sentimento é meu, tá? A emoção, o sentimento, o significado é meu, e eu enxergo no outro e eu atribuo para o outro. Uhum. A empatia não é isso. A empatia é você, pelo contrário, sair de si e acessar o outro. É você entender o que está vindo daquele outro e que às vezes não está em você ou não está tão visível assim, né? Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa e fica com dó dela, às vezes ela nem tá sofrendo. E aí você olha e fala assim, nossa, coitada dessa pessoa. Ou você sofre muito, você até chora com algo que para a pessoa estar mais tranquilo de lidar. Aí, em muitos casos, é uma identificação, né, que está acontecendo. Ou você está projetando seus sentimentos e, na verdade, o outro não está sentindo aquilo. Uhum. Entendo. Eu fico pensando aqui com relação a quando você está realmente trabalhando com a área da saúde, já que você tem Uhum, muito essa questão de observar o outro, ver o sofrimento do sim. outro. Então, deve Uhum. ser um pouco mais específico quando você fala de empatia no caso da saúde, não é? Sim, e aí até você tinha comentado a questão a pergunta da diferença dos termos, né? Só Sim. para contextualizar, eu trabalho numa perspectiva humanista e fenomenológica, então eu não uso aquelas distinções que são bem famosas também, de empatia afetiva, empatia Cognitiva. cognitiva, né, Uhum. que separa, né, como e entende a empatia como uma habilidade a ser treinada. Eu não trabalho dessa forma, não entendo dessa forma, mas eu Uhum. entendo como uma capacidade humana mesmo. E aí, Sim. nesse sentido, pelo que você, né, comentou agora, a relação com o paciente, seja na terapia, ou seja no contexto da saúde em geral, ela exige essa verdadeira empatia e não essa projeção que eu estava dizendo agora há pouco. E é muito Uhum. engraçado, porque quem está aqui ouvindo que é da psicologia, por exemplo, já deve ter dito isso ou ouviu de alguma pessoa próxima, do tipo assim: nossa, você faz psicologia? Que legal, é uma profissão super bonita, super bacana, eu até faria. Ai, mas eu não sei lidar, eu não saberia lidar com o sofrimento do outro porque eu sou muito empática, né? A Ah, pessoa sim. diz. Bem E na típico. verdade, eu acho engraçado isso, né? Porque a pessoa tá chamando de empatia, mas na verdade isso não é empatia, né? A Uhum. verdadeira empatia é você justamente, né, nesse contexto da saúde, a gente lida sim com muitas fragilidades, com muitos problemas, com muitas impossibilidades, né? Seja por uma pessoa que está ali passando por algum problema muito difícil, Uhum. ou seja no caso de uma condição de saúde mesmo, né? A pessoa está ali prestes a receber um diagnóstico de uma doença, ou Claro. ela está tendo que lidar com alguma dificuldade. Então, a empatia do profissional da saúde, ela vai nesse sentido de tentar se colocar no lugar dessa pessoa, desse paciente, e entender como é para ele Uhum. viver essa realidade que ele vive. Não é pensar nesse sentido que eu falei, né? Do tipo, se eu fosse ele, eu lidaria dessa forma. Que na verdade é o que as pessoas acabam fazendo. Se eu fosse você, eu faria isso, né? Ou, isso aqui é tão simples, né? Por que que você está sofrendo? Ou por que que você está lidando dessa forma? E tentam apaziguar as coisas e, na verdade, elas estão tendo uma dificuldade de empatizar, né? Uhum. A Daniele está comentando aqui que acredita que na saúde exista muita identificação, né? Que é Sim. acho que é justamente isso que você está colocando. Esse Uhum. colocar-se no lugar do outro, e nem, não necessariamente é realmente o lugar que o outro está também, né? Pelo que você está dizendo. É uma Cada pessoa. suposta empatia mesmo, É, né? A pessoa acha que está sendo empática, mas na verdade ela se identifica muito. E essa é a situação daqueles profissionais que acabam adoecendo, né? Porque uhum, eles sofrem demais com o que o outro está vivenciando. Eles têm dificuldade de voltar para o seu lugar, né? Sair do seu lugar, se colocar no lugar do outro e voltar para o seu lugar quando
quando for a hora, né? Sim. Não carregar aquilo o tempo todo. Você sabe, me chama muita atenção. Eu particularmente gosto muito de terminologias, você sabe disso. Uhum. Então, os termos me preocupam muito, os conceitos me preocupam. E você está dizendo para gente que tem diferentes tipos de empatia, diferentes formas de entender. E isso que as pessoas estão colocando como empatia não necessariamente é empatia, pelo que você está colocando. E aí você disse Exatamente. um pouquinho que, bom, a gente já viu que é importante, mas você está dizendo que na sua concepção empatia não se treina. E como a gente poderia então ser mais empático? Como que isso pode ser desenvolvido? Tá aí um grande desafio, né? Porque, inclusive, na pesquisa do meu doutorado, o desafio é justamente esse, né? Eu tô É, pesquisando, para quem não sabe aí, a formação, a empatia dos médicos, né, em relação aos pacientes. E as pesquisas têm apontado isso, né? Muitas têm essa perspectiva de treinamento, que a gente tem que treinar com uma habilidade. uhum, Mas eu entendo que é uma capacidade humana e que se desenvolve na relação com o outro, não tem como eu ensinar. Essa pessoa precisa viver isso também. aham, Então, a forma da gente promover, da gente ajudar as pessoas a serem mais empáticas é promovendo relações mais empáticas. Então, isso poderia ser feito por meio de grupos ou por meio, né, de intervenções que facilitem a expressão dessas pessoas, a expressão de sentimentos delas mesmas, né, ou desse grupo, na relação. Então, uhum, fora assim, que na verdade também acho que não é só aí, né? Mas, por exemplo, assistir filmes, ter contato com outras culturas, uhum. ler livros. Eu falo, gente, ao invés, eu falo para meus alunos isso. Quem está aqui já me ouviu em sala de aula, eu falo, gente, parem de gastar dinheiro e tempo com livro de autoajuda, né? Porque a maioria dos livros de autoajuda não ajudam. Leia livros de literatura, leia biografias, porque esses livros sim vão te ajudar a se tornar um ser humano mais empático, né? E às vezes a gente acha que ler um livro de autoajuda sobre como ser mais empático vai ajudar em alguma coisa. E não ajuda, porque ali é uma coisa mecânica, meio técnica, Uhum. e que você pode até tentar fazer, mas ela vai ser de pouca eficácia. E você acha que os livros do tipo literatura, romances, eles ajudariam em que medida? Por que eles seriam mais efetivos? Porque a gente se torna mais. Assim, a empatia, o que que é o processo da empatia, né? Olhando do ponto de vista fenomenológico como uma experiência humana. É a capacidade de você se transportar, né, para o lugar do outro, né, se colocar no lugar do outro e captar o sentido do que o outro está vivendo. Só que Uhum, para você fazer isso, você precisa sair de si, como eu falei, colocar, assim, suspender todos os seus preconceitos, todas as suas ideias pré-concebidas, os seus valores. Isso não é fácil, né? uhum. Agora, quando a gente está fazendo isso por meio de uma história, facilita, porque você, por exemplo, num livro, num filme, você faz isso sem se dar conta. É diferente Uhum. de você fazer isso, por exemplo, com alguém que você considera seu inimigo ou seu rival, né? Isso é bem interessante porque me leva a duas perguntas. Uma que deixaram pra gente aqui também no Uhum, box de perguntas, e a outra é uma questão mais com referência ao tipo de literatura ainda. Porque eu fico aham, pensando assim, eu vou primeiro fazer essa pergunta e depois te falar outra seguinte. uhum. Mas, por exemplo, como a gente pode lidar com questões mais antigas? Por exemplo, a empatia, você está dizendo que envolve esse olhar para o outro, mas Uhum, imagine que é um texto de 2 séculos atrás, um texto clássico, alguma coisa que se refira algo que já não é mais permitido na nossa cultura ou no nosso tempo atual. Então, por exemplo, alguma coisa relacionada à escravidão, ou uhum, relacionada a preconceito, ou até mesmo contra violência contra a mulher. Então, como a gente uhum. poderia ser empático numa situação que é tão atípica ou a Sim. cultura fora da nossa cultura, né? Fora do nosso Aham. tempo. Então, eu acho que isso não impede, né? Até, na verdade, permite outras reflexões, né? Aham. Porque, na verdade, assim, como eu disse, se a empatia é você ser capaz de suspender qualquer juízo de valor e ser capaz de também entender que existem outros modos de vida, outras culturas, outras formas de se conceber a existência,
é Uhum. até bom que você entre em contato com esses modos mais extremos, né? E não fique restrito só àquela sua bolha, digamos assim, ou só o que é permitido hoje. Aham. Por quê? Aí tá um ponto importante. Empatia não significa eu olhar para o que o outro está vivendo, entrar em contato com isso e concordar e aprovar. Não tem Ah, nada a ver, acho que eu né? vou ter que te interromper porque você vai responder justamente a outra Ah, pergunta tá. e acho que eu posso te ajudar nisso. Bom, a pergunta é a seguinte: é um combinado de perguntas. Então, o Uhum. contexto. Temos falado muito sobre empatia, mas o que eu vejo na prática é uma espécie de empatia seletiva, exemplo, cultura do cancelamento. Vejo pessoas agindo não contra o erro, e sim contra a pessoa que o cometeu, transformando-a em alguém abominável. Com base nisso, a pergunta da Tainá, então, é como ser empático com quem não gostamos ou discordamos? Então, esse é o grande desafio, né? Eu acho que aí é um exercício mesmo pessoal, até de entender o que que me incomoda tanto no outro, né? Ou nessa experiência específica, e aquele exercício que eu mencionei, de sair de Uhum, si e não se deixar atingir pelo que é diferente, né? uhum, Mas entender que existem outras formas de ser, e acho que tem um ponto importante que eu acabei não comentando em relação à pergunta anterior, e que tem a ver com essa também, é que quando eu empatizo com alguém, eu vou expandindo meu horizonte perceptivo, né, em relação à existência, ao mundo. Então, eu entro em contato com vivências e com sentidos que são da experiência humana, que não é daquela pessoa em específico. Eu estou empatizando com ela especificamente, mas aquilo me diz algo sobre a experiência humana. E é por uhum, isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de ser empático, porque aquilo é algo que não é bem aceito ou que está, né, escondido uhum. dentro de nós, e aí se torna uma ameaça. E aí eu vejo no outro e eu tento rechaçar de qualquer forma, eu tento atacar, né? Então acho que essa cultura aí do cancelamento que é Tainá, né, que ela fez a Isso, pergunta, é isso. muito boa a pergunta da Tainá, porque a gente tem visto sim, né? Eu fico também bem incomodada com essa cultura do cancelamento, que, assim, são pessoas que supostamente também pregam empatia, dizem, ah, nós temos que ser empáticos, nós temos que ser, né, tolerantes, respeitar o outro e etc. Mas quando vem algo que essas pessoas julgam errado, elas atacam essas pessoas e ainda se defendem dizendo, ah, não, mas tem coisas que são, eu tenho que ser intolerante com o que é intolerável, né? Uhum. E aí, de novo, eu não estou dizendo que a gente tem que concordar. Eu empatizar não significa concordar com o outro. Eu posso perfeitamente empatizar com alguém que é um criminoso, que é, né, que cometeu algo ilícito ou que eu não faria, Uhum. mas eu reconheço que aquilo faz parte da experiência humana. Sim, a Tainá está até complementando aqui, atacam sem medir as consequências, né? A Sim. gente, a gente viu muito isso, por exemplo, em Hollywood, com alguns atores, né, que foram completamente banidos, expulsos. É claro que fizeram coisas completamente inaceitáveis, mas de Uhum. qualquer modo você acaba também acabando novamente, eu vou usar a mesma palavra, mas acabando com a história de vida de uma pessoa, né? Uma pessoa Uhum. acaba não tendo mais oportunidades, como é que vai ter emprego? E é engraçado que muitas vezes esse discurso também aparece num sentido de que a gente poderia ter uma recuperação. Então as pessoas acreditam hoje em dia que os outros podem ter uma recuperação. Mas Uhum. parece que nessa cultura do cancelamento não há essa chance, né? Sim, Então sim. fica meio contraditório. Sim, completamente, concordo. Eu fico me perguntando, Nadine, eu sei que você falou sobre a questão de não há treinamento, o treinamento não é tão efetivo, mas você sabe que eu venho de uma área que a gente trabalha muito com a ideia, né, de Uhum. ensino. Não diria nem treinamento, mas de ensino dessas competências. E desde o final da década de 90 se modificou a ideia de educação do que seria uma educação para o século XXI, pensando justamente na formação de competências para lidar com o século XXI, dentre as quais as competências socioemocionais e a própria empatia. Uhum. Então, eu queria te perguntar mais nesse sentido de como você acha que as escolas e mesmo a formação dos profissionais da saúde nas universidades, elas ajudam ou talvez dificultem o desenvolvimento da empatia.
Uhum. Eu acho que ajudam no sentido da promoção da convivência, né? Quando você coloca uma criança para socializar, quando ela começa a conviver com o diferente, Uhum. com crianças diferentes, de classes diferentes, de características físicas ou outras realidades que a dela, isso promove, né, esse exercício da empatia. Por outro lado, acho que uma formação muito técnica ou um ensino muito pautado em conteúdo, né, e não em relações humanas acabam dificultando o exercício, né, da empatia ali no dia a dia, nas relações mesmo, né? A gente tem Aham. visto muita coisa também relacionada a bullying, né, a segregação, própria política muitas vezes, né? Agora essa lei nova aí de inclusão, que na verdade exclui, né, com as classes especiais, o retorno, né, das classes especiais. É. Enfim, acho que quando a gente tem a oportunidade de conviver com o diferente, a gente tem a possibilidade de exercitar a empatia. Nos cursos da área da saúde, isso também é muito contraditório, mas acaba acontecendo, porque na medicina, por exemplo, né, observa-se assim que a, os estudantes de medicina geralmente eles entram com aquele ideal de ajudar o outro, de salvar o outro. Então tem esse movimento, né, de se colocar no lugar do outro que sofre para ajudá-lo. Uhum. Só que essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro e de se afetar, né, se deixar afetar pelo outro, vai sendo minada ao longo da graduação, em parte justamente por ser um curso que não não promove a compreensão dos próprios alunos, né? Que Uhum. trata eles como máquinas de estudar, de produzir, de se sair bem. Então, uma pressão muito grande, que é o que a gente chama de currículo oculto, né? Você pode até, e aí por isso que eu digo, você pode até ensinar empatia como técnica, mas se você não for uma pessoa empática na relação com esses seus aprendizes, não vai adiantar de nada, né? Uhum. Às vezes tem a impressão que os psicólogos têm uma varinha mágica que vai resolver todos os problemas, né? Que Então, lementes também, né? se ele tem formação em psicologia, pode resolver aqui na questão. A Uhum. Pamela está confirmando que era sobre isso mesmo, e ela diz que exatamente, né? Então, eu fico pensando, diz ela, em como colocar isso na prática, trazer a experiência para aproximar a equipe médica da pessoa que está nessa situação. Então, na situação de tentativa de suicídio, né? Que é o que a gente estava Uhum. conversando. Uhum. Eu acho que vai no sentido que eu comentei, de promover ações, reflexões. Por exemplo, o grupo de reflexão é uma possibilidade, porque daí a própria equipe traz uma queixa do tipo assim, ai, nossa, de novo aquele fulano, né, com mais uma tentativa. Então a gente trazer essa discussão e os sentimentos deles envolvidos, porque aí envolve muita impotência, né, de você e Uhum. uma contradição também. E aí acho que um outro aspecto que é importante é a gente não se colocar no lugar também, né, do expert e do que quem sabe mais ou que é mais sensível e sair apontando o dedo para esses profissionais também. Né? Então, acho que um movimento importante aí é nós profissionais empatizarmos com o sofrimento desses, ou não só o sofrimento, mas com as impotências desses profissionais, porque eles estão ali, muitas vezes eles reagem dessa forma, eles não têm outro recurso, eles não conseguem enxergar outra forma de lidar, e porque eles se deparam com uma situação que é contraditória para eles, do tipo, poxa, eu tô aqui trabalhando, né? Minha missão é salvar a vida das pessoas e tem gente que não quer viver? Como assim? Então, Uhum. isso também é importante a gente compreender, né? Que eles também são seres humanos e têm as suas questões pessoais. Sim, isso é bastante interessante. A Tainá está falando de entender o limite das pessoas. Sim. Eu fico pensando justamente agora nesse período de pandemia também, se você tem alguma coisa para relacionar com a questão da empatia. Porque o que a gente mais tem visto são, assim, todo mundo está em pânico, né? Todo mundo tem medo, a vida mudou para todo mundo. E para os profissionais da saúde isso tem sido ainda mais intenso, né? Eles têm Uhum. vivenciado isso com uma
uma dimensão que a gente não consegue ainda estimar. Então, Uhum. talvez as relações também tenham se modificado. São pessoas que também têm seus próprios medos, né? Sim, sim. E acho que vários de vocês devem ter acompanhado, por exemplo, reportagens de profissionais ou ouvido algum conhecido dizer que se mudou de casa ou está morando num cômodo específico sem ter acesso aos outros familiares por medo de contagiar, né, de contaminar os seus familiares. Então é muito angustiante. Eles perderam muitos entes queridos também, muitos colegas de profissão, então eles começaram a se deparar com a morte ali no próprio cotidiano e não mais com o paciente, né, mas na própria Hum. equipe. Isso também é muito assustador e estressante. E acho que a gente tem, sim, vivenciado esse processo de uma forma diferente agora na empatia. As coisas se intensificaram um pouco mais, vieram mais à tona, né? Sim, e no caso, assim, a gente está falando muito da parte dos profissionais da saúde, mas chamando um pouquinho a atenção para a parte dos educadores também, você é professora, Uhum. e eu acho que também para a questão dos professores isso pegou um pouco, né? Porque se a gente for Sim. olhar, os professores também não têm muita escolha, né? Uhum. Eu até falo para os meus alunos, falo, gente, liga a câmera, fala aí comigo, por favor, porque eu estou me sentindo sozinha, né? Eu acho que é um processo realmente, eu fico, né, imaginando, inclusive, os professores de educação básica que devem estar, né, numa situação ainda mais complicada, né, nesses termos, porque a falta de acesso ao outro, né, na sala Aham. de aula, aí tem a coisa da, né, a vivência ali na sala de aula, o contato com os alunos, a gente sente, né, a gente capta o interesse ou desinteresse dos alunos pela via da empatia. Né? O aluno não precisa dizer que ele não está gostando da aula, ele não precisa dizer que ele está gostando. A gente percebe no olhar dele, na expressão corporal, nas perguntas Uhum. que ele faz ou que ele deixa de fazer. Então, isso é a empatia acontecendo. Agora, nas ferramentas aí digitais, muitas vezes com o aluno com a câmera desligada, sem usar o microfone, às vezes só se comunicando pelo chat, olhe lá. O timing também das reações, né, fica alterado, porque até a nossa voz chegar lá do outro lado, e aí o Uhum. aluno, eu já tive aluno que falou isso, às vezes eu até penso em fazer uma pergunta, mas aí eu, né, já desisto porque já avançou, então Sim. tem um tempo diferente, né, que acaba afetando a nossa experiência, a nossa relação. E os professores também têm questões pessoais, né? Mesmo de limitações. Às vezes não estavam Uhum, acostumados a fazer isso, não gostam, tem limites. Sei lá, eu, por exemplo, morria de vergonha de fazer aulas online. Então, para uhum, mim, já era um desafio. sim, Ah, e fico pensando também nessas pessoas que estão lidando com, parentes, com familiares que estão nessa uhum, situação, né? Ou perderam também. com Ah, certeza. uma outra coisa adicional nesse caso, Nadine, que eu fico pensando são as próprias crianças, né? As crianças também têm vivenciado perdas constantes da sua Uhum, autonomia, brincar, sair, ir para a escola. E nesse uhum, sentido, parece-me que fica justamente prejudicado o convívio, que é aquilo que sim. você disse que seria importante, né, para empatia. Uhum. O convívio social ele está muito restrito, né? Mas eu acho que também tem o outro ponto, né? Que eu também defendo. E outro dia estava ouvindo a professora Angela Lesbello, que é uma fenomenóloga italiana. Ela estava comentando sobre a situação da pandemia, né? Fazendo uma fenomenologia assim da pandemia. E eu me lembro que ela, né, uma das falas dela que me marcou foi isso, assim, de que nesse momento agora a gente está flexibilizando um pouco, né? Mas ainda assim é necessário a gente manter um certo distanciamento social, evitar aglomerações, etc., usar máscara. E ela comentou que isso é um exercício de empatia, né? Porque é um cuidado com o outro, não é só com o outro que é o seu amigo, o seu familiar, mas é um cuidado com a humanidade, né? Uhum. Então isso também não deixa de ser uma expressão de empatia. Então, se a gente puder, né, ensinar, não ensinar, mas trazer isso à tona para as crianças, né, para aquelas pessoas que têm até mais dificuldade de entender,
esse isolamento como uma oportunidade de você não só cuidar de si, mas cuidar do outro também. Uhum. Então, nesse sentido, talvez a gente possa pensar que uma das mudanças que a pandemia vai nos trazer é sermos mais empáticos, talvez? Você acha que, de certo modo, a gente pode pensar nisso? Al- Até tinha essa crença no início, confesso, mas não sei se realmente isso vai se efetivar, viu? Talvez a gente possa pensar em alguma alternativa para que isso aconteça? Eu acho que É, seria importante. sim, sim. É, como eu tô dizendo, né? Acho que né, cabe a nós, principalmente quem conhece sobre essa área, quem tem conhecimento sobre isso, promover esse tipo de relacionamento, né? Bom, eu acho que você podia contar um pouco para a gente também, Nadine, sobre essa sua pesquisa de doutorado, porque ela também foi impactada, de certo modo, né, Sim. pela pandemia. É, você tá de olho aí se tem perguntas? Estou Porque de já tô vendo olho. aqui Opa, que o tempo tá acabando já daqui a pouco. Então, se alguém tiver não mais temos perguntas, só mandar, gente. isso. É, a minha pesquisa de doutorado foi muito afetada. No início eu estava até tranquila, mas a pandemia estourou assim aqui no Brasil justamente na semana em que eu estava mais próxima lá do meu campo de pesquisa, que era o hospital, né? Então, apesar do hospital que eu estava não ser, né, referência para casos de Covid, acabou, né, acolhendo um ou outro, atendendo um ou outro. Uhum. Aí a equipe também circulando e tal. E aí eu acabei tendo que suspender, né, as visitas ao campo e tive que repensar o meu projeto. Então, o que ia acontecer presencialmente agora tende a ser feito online, por Entendi. videochamada. E você pode contar um pouco do como vai ser? Na verdade, assim, o projeto está sendo desenhado ainda, né? Ah, Está tá. em fase de delineamento, mas a ideia é conversar com os médicos, né, residentes de um hospital, para saber como é que eles lidam com os pacientes dele, como é que é a experiência de estar, né, ali com os pacientes deles. Uhum. Mas focando na questão da empatia, né, entendendo se esses profissionais exercitam, digamos assim, né, se eles tendem a ser empáticos ou não nessas relações, até mesmo porque na verdade, assim, aqui no Brasil, essa área não é muito, essa temática não é quase nada pesquisada. Então tem muita pesquisa lá fora, várias escalas de empatia que já foram aplicadas em estudantes, em médicos formados, que diferencia gênero, né? Que mulheres tendem a ser mais empáticas e tudo mais. O declínio da empatia, né? Como eu falei, às vezes no começo do curso são mais empáticos, aí chega no terceiro tem uma queda. Por que que isso acontece e tal. Só que aqui no Brasil a gente tem ainda muito poucas informações sobre isso. Então é uma pesquisa mesmo exploratória para entender como é que essa empatia se manifesta nessa relação, né? Como é que a gente pode compreender isso e aí sim isso poder embasar intervenções, né? A gente pensar intervenções a partir né, do que surgir nessa pesquisa Uhum. ou até mesmo propor mudanças na formação do ensino em medicina, em outras áreas da saúde também. Uhum. Então, a ideia é mais ou menos essa. Isso é muito interessante, você trouxe uns pontos muito legais. Eu só vou retomar aqui porque a gente já está quase no final. Então, se alguém Uhum, tiver pergunta, é bom fazer já, porque daqui a pouco a gente já vai estar encerrando. Mas uhum. só complementando o que você falou, se alguém quiser aqui estudar mais sobre empatia, então, já que tem tão poucos estudos, você tem alguma coisa para recomendar para gente? Bom, tenho mais para recomendar em termos da referência humanista, né? Então, Uhum, Edith Stein fez uma tese, a tese de doutorado dela foi o problema da empatia. O próprio Rogers, o Carl Rogers, foi um dos primeiros psicólogos a trazer a questão da empatia na relação com os clientes, né? Ele trouxe, acho que a grande revolução dele foi essa, né? Dizer que
o que mais importava ali no contexto terapêutico não era a técnica em si, mas a qualidade da relação que se estabelecia. E a Uhum. empatia é um desses elementos. Então, ele tem um texto que chama Uma Maneira Negligenciada de Ser, a Maneira Empática. É um texto bem bacana que ele fala sobre os elementos, né, da É um empatia, artigo? é um artigo, mas bem antigo, né, que está num livro dele, deixa eu ver se eu tenho aqui, tá na Pessoa como Centro, se eu não me engano. Ah, sim. Mas se você digitar no Google, você encontra esse capítulo. E ele é uma época em que ele retoma, porque ele falava sobre empatia no começo da carreira dele. Ele foi muito criticado porque as pessoas entenderam que ser empático era ficar repetindo o que as pessoas falavam, que é essa ideia que as pessoas, inclusive, têm até hoje, muitas vezes, de um psicólogo da ACP. E aí ele ficou meio, né, sentido com isso, ele não estava sendo bem compreendido, as pessoas não estavam sendo empáticas ao que ele estava propondo. E daí, então, ele só voltou a escrever sobre isso nesse artigo. E aí ele fala de questões assim muito importantes do tipo assim, a questão da sensibilidade, né, que muitas vezes num treino ou no treino para ser terapeuta, né, você fica muito focado só na questão técnica, na questão conceitual, isso não é suficiente para você ser empático com a pessoa que está ali diante de você. Então, requer uma sensibilidade humana, requer uma abertura ao outro, requer maturidade psicológica, que aí é uma outra grande Sim. questão, né? Que você até mencionou e o pessoal também perguntou como é que a gente promove empatia com pessoas que são, às vezes, tão, né, Rígidos, inflexíveis. imaturas, Uhum. rígidas, inflexíveis, imaturas emocionalmente, né? Uhum. Então, acho que tem um grande desafio aí pela frente. Acho que são boas dicas. Olha só, a Daniele Alvim está dizendo muito bom vídeo, conteúdo maravilhoso e muito bem abordado. Parabéns. E parabéns Muito mesmo, obrigada, Nadine. Daniele. A a Ananda Roncato está dizendo que Nadine é maravilhosa, gratidão em poder ser supervisionada por ela. Olha que honra você Oi, Fer. é supervisionada. Bom, e ela também complementa: o tema da empatia é realmente importante, é necessário ser discutido para que não seja utilizado de forma negligenciada, mas que realmente possamos ser empáticos de forma autêntica. Uhum, Acho sem que a dúvida. autenticidade está muito. É um tema bastante caro para os humanistas, né? Uhum. E relações empáticas também, imagino. Sim, eu costumo dizer que empatia, aceitação incondicional e autenticidade não conseguem, não sobrevivem sozinhas. Elas têm que andar juntas, porque para eu conseguir de fato empatizar com o outro, eu preciso aceitar esse outro como alguém digno de respeito, diferente de mim e Uhum. que, né, na minha autenticidade eu não me sinto ameaçada por isso. Sim. A Pamela Assunção está dizendo parabéns aos dois, tema super importante. Obrigado por essa live. Nós que Obrigada, agradecemos. Pamela, também minha ex-aluna querida. Que bom. Que Beijo bom. para vocês. Eu acho que a gente já está caminhando, mais algumas perguntas, comentários. Tem algumas curiosidades ainda. Opa. Eu tenho várias perguntas ainda, Ah, Nadine. sim. A gente ficaria até meia-noite aqui se pudesse. Sim, sim. Como eu falei, é só o início da conversa hoje. Eu acho que a gente precisa marcar mais algumas conversas sobre empatia. Eu queria muito Uhum, que a gente pudesse falar um pouco sobre a empatia mais no contexto educacional também, uhum, porque apesar de você ter dito que não é exatamente um tópico que a gente vai treinar, mas com certeza a educação não é só ensino de conhecimentos, mas também é sim, essa promoção de desenvolvimento pessoal, né? sim, Então a sem gente dúvida. desenvolve competências, desenvolve habilidades, vivências. Então eu acho que seria muito interessante poder refletir um pouquinho com a sua experiência sobre Uhum, isso. Nesse sentido, a Pamela está dizendo: espero que vocês façam mais lives sobre empatia em vários contextos. Ó, acho que vai ser realmente um tema muito bom. E a uhum. Tainá está dizendo: obrigada, Nadine, excelente live, estou amando, continuem. Amei muito, diz a Pamela. Muito bom isso. Muito obrigada, gente. Fico muito contente com o feedback de vocês. Fico muito contente de ter podido compartilhar um pouquinho aqui desse tema que eu também, assim, sou suspeita para falar, mas eu amo.
Isso é muito bom. E, no caso, você tem uma página, um Instagram, que você fala sobre empatia, com relação à empatia médica, não é isso? Tenho, Fala para o pessoal. arroba ponto empatia, não, arroba empatia ponto médica, mas ele tá bem desatualizado, preciso voltar a movimentá-lo. Ah, mas eu acho que é Quem, importante. aham, sim. Quem acessar, não se assuste que os posts são antigos, sim, mas vou voltar a movimentá-lo em breve. Mas como tem gente interessada, pode te estimular também a postar mais coisas lá, né? Sim, sim, sim. Acho que é sempre bom. A gente tem mais 2 minutos, na verdade 1 minuto e 40 de live. Você quer comentar alguma coisa específica, Nadine? Não, acho que se eu, qualquer coisa que eu fosse mencionar acabaria estendendo muito, mas só queria mesmo agradecer a presença de todo mundo aqui, dos comentários, das perguntas e dizer que fico muito contente. Ah, que Obrigada, Renan, ótimo. também porque as suas perguntas ajudaram bastante a movimentar o tema e a falar um pouquinho sobre o assunto. Imagina, para mim foi um grande prazer. Eu queria te agradecer pelo seu tempo, agradecer por essa participação tão importante aqui no Psicologia Explica.